Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos, está no ar mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária Canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que Eulália Bueno falará sobre a doutrina espírita. Esta matéria faz parte do programa Encontro Fraterno da FEB TV. Olá! Você sabe quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Sabe quando ela surgiu? Sabe quem são os seus profitentes? Para falar conosco sobre esse assunto, nós temos a alegria de recebermos mais uma vez Eulália Bueno, nossa amiga que é palestrante, médium, escritora, trabalhadora espírita de Santos, que está em Goiânia para um ciclo de palestras. Você acompanha ainda os quadros do programa, tira dúvidas, momento cultural, a dica de leitura e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno, que é o Espiritismo na sua TV. Fique conosco. Hoje, então, mais uma vez, nós estamos com muita alegria recebendo Eulália Bueno. Eulália, muito bem-vinda novamente ao nosso programa. A nossa alegria é multiplicada, principalmente por podermos dividir esse momento com todos e levar as pessoas que nos assistem esse ambiente gostoso da família Fego, que é incomparável. Então, eu pensei hoje, Eulália, em nós começarmos um pouco, sobre a doutrina espírita e começando para esclarecer uma dúvida que muitas pessoas têm. Espiritismo sempre existiu ou foi Allan Kardec que deu início a essa doutrina? Quando nós olhamos os princípios da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados, a crença em Deus, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, como tudo que existe no mundo sempre existiu. Então, a comunicação dos chamados mortos, que hoje nós sabemos que vivem a vida mais intensa e verdadeira, que é a do espírito, Allan Kardec foi um divisor de águas pela sua capacidade de pesquisa. Então, ele passou a observar as chamadas mesas girantes, as pranchetas. Ele foi convidado e ele adentrou esse campo como um curioso para saber que tipo de fenômeno era esse que o bater das pernas da mesa, a prancheta, guardava supostamente a capacidade de responder às perguntas de forma inteligente. E foi nessa extensa pesquisa que eu acho que ninguém ainda consegue perceber a extensão, a profundidade, a isenção que só mesmo um verdadeiro cientista tem para pesquisar, para eliminar todas as possibilidades da intervenção de quem participava diretamente dessas reuniões. E aí ele concluiu que para uma resposta inteligente tinha que haver um princípio inteligente. Então, a partir dessa pesquisa, ele desvendou o que o mundo colocava como um verdadeiro mito. Então, nós vamos lá atrás, na civilização egípcia, nós vamos saber dos oráculos, das pitonisas. Eles receberam apenas através de um estudo sério, a nomenclatura adequada e a explicação, porque tudo aquilo que foge ao nosso entendimento, mas não foge às leis universais de equilíbrio e de progresso, para nós recebe a conotação de milagre. Então é algo que está acima do nosso entendimento, mas nunca está fora desse regimento universal, das leis que regem o universo.
E eu acho que Kardec teve a coragem, porque era alguém muito respeitado na área da pedagogia, era discípulo de Pestalozzi, o substituía no Instituto Yverdun, na Suíça. Então ele tinha o respeito pelo trabalho, onde ele se isentou do seu nome e adotou Allan Kardec para que as pessoas não buscassem a leitura pela representação que ele já tinha perante a sociedade. Até aí ele usou a isenção para poder mostrar comprovadamente o que havia colhido em suas pesquisas. Então é um trabalho ímpar. Então assim, os espíritos sempre existiram, os fenômenos sempre existiram, mas a partir de Kardec eles receberam a explicação lúcida, científica e racional que formulou os conceitos espíritas. E a partir daí, então, nós podemos considerar que o surgimento do espiritismo como uma doutrina iniciou-se com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 1857. Sem dúvida nenhuma. O Livro dos Espíritos trouxe à tona, acho que, os maiores questionamentos da alma humana, em todos os sentidos, porque a primeira parte, ou o primeiro livro inserido, que é As Causas Primárias, ela vem falar exatamente da forma como foi criado o mundo, dessas causas iniciais que deram origem ao universo em que a Terra está inserido. Então é um assunto de um caráter universal, que se permite questionar pela ciência, porque em primeiro lugar o vértice número 1 da doutrina espírita é a ciência. Então não há como a gente chegar à parte da religião sem que tudo que tenhamos passado na ciência e na filosofia tenha uma conduta lógica. Eu acho que isso traz a confiabilidade maior, porque ele mesmo disse, se um dia a ciência contradisser a doutrina espírita, fique com a ciência. Então eu achei isso magnífico, de uma clareza, de uma lógica imprescindível para que a fé não seja cega. Ela caminhe com uma razão do porquê escolheu aquele caminho. Então é fantástico. Sem dúvida. E é interessante nós sabermos disso, porque muitas pessoas dizem, acreditam que o espiritismo é proibido na Bíblia. Não é? Existem algumas versões que proíbem o espiritismo. Então nós vamos entender que isso não é possível, porque na verdade o espiritismo surgiu, né, em 1857, e a Bíblia, como nós sabemos, é um livro que tem mais de 2000 anos. Não tenha dúvida. Eu acho que as pessoas confundem um pouco, por falta de conhecimento, com a proibição da evocação dos mortos por Moisés. Mas acontece que eu não tenho certeza, a doutrina espírita trouxe uma amplitude dessa visão, porque até hoje, em algumas situações, as leis mosaicas, como a proibição da evocação, deveriam servir, porque ele colocou, tem que saber, por que Moisés colocou essa proibição? Porque para tudo que se fazia, queria-se ouvir o que os espíritos pensavam. E isso violenta a lei do livre-arbítrio, que é a lei primeira de condição evolutiva do ser. Então, se para tudo que for fazer, para as coisas mais banais do dia a dia, eu for consultar os espíritos, de qualquer forma, eu estarei tentando anular uma lei que é universal e que me garante a evolução. Então, é como se eu fosse a uma escola e na hora da prova o professor resolvesse as questões para mim. Então, a proibição foi exatamente pelo desrespeito ao mundo espiritual, mas ali fica reconhecida a comunicação entre os vivos e os desencarnados. Então, pelo contrário, eu acho que a Bíblia, ela sedimenta o estudo que muito tempo à frente veio e que estuda as dúvidas da Bíblia. Então, o Espiritismo, se for comparado à Bíblia, ele está muito mais sedimentado, porque ele teve a coragem de desmistificar o que se chamava milagres ou produções desconhecidas, enfim. Ele realmente colocou o olhar sobre a Bíblia sem desrespeitá-la, mas a estudou com a coragem de quem busca a explicação do amanhã.
E é fantástico isso, porque nós passamos a compreender que não existem milagres, que tudo que acontece tem uma explicação lógica e racional, não é? Nós vamos ter que parar um pouquinho para um breve intervalo, mas na volta nós queremos conversar um pouquinho com a Eulália sobre alguns princípios básicos da doutrina espírita. Nós voltamos já já. A dica de livro de hoje é essa, das causas primárias, do Tarsilo Rangel. Por que eu estou dando essa dica? Trata um assunto que para muitos é árido, que é a parte científica do Livro dos Espíritos, em especial sobre a criação. As primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, aqui são só 16 perguntas e rendeu um livro muito bom, por sinal. Então é a dica de hoje, leiam, estudem, mas não fiquem só nas 16 que ele tratou, não. Caminhem na leitura e vão no Livro dos Espíritos até a última questão. Mas vocês verão a qualidade desse livro que vale a pena ser lido. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Estamos de volta falando hoje sobre doutrina espírita com Eulália Bueno. Eulália, quando nós iniciamos a leitura, o estudo de O Livro dos Espíritos, na primeira parte, a primeira questão, Kardec começa perguntando o que é Deus. Como é que o Espiritismo entende Deus? Os espíritas realmente creem em Deus? Mas não tenha dúvida alguma. Só que a ideia de Deus, ela é muito maior e muito mais integrada a nós do que a ideia primeira de que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso faria com que estejamos projetando em Deus as nossas próprias deficiências. Por isso aquela primeira concepção do Deus que pune, do Deus que castiga, porque se, obviamente, de uma forma mais ampla, e nós somos criados à imagem e semelhança dele, ele tem as mesmas atitudes que nós. E a gente não pode conceber um filho de Deus, né? Não vamos falar o Filho de Deus.
como Jesus, que veio nos ensinar perdoar não 7, mas 70 vezes 7, amar ao teu próximo como a ti mesmo, ali já se desmancha essa ideia de um Deus muito limitado, que condena sem dar a oportunidade do refazimento, da reeducação. Ele anula o processo reeducativo. Todas as penas são eternas. Aquele que labuta e vence vai para uma contemplação eterna. Separam-se os espíritos de mães e de filhos. Então é uma ideia que não conseguimos conceber perante toda a bondade, toda a misericórdia. Então, ao dizer assim que Deus é a inteligência primeira, a causa primária de todas as coisas, nós nos sentimos imersos nessa grandeza de Deus. Então, eu não estou mais aqui, Deus lá, mas Deus está em mim. E a ciência hoje prova que há um ponto específico no nosso cérebro, através de neuroimagens, que ele mostra um grande metabolismo quando nós estamos entregues à oração, que não é a reza. A gente costuma muito chamar a atenção das pessoas que a oração é o momento da integração, é quando eu passo a sentir. Então, essa história de dizer que eu estou rezando enquanto dirijo, enquanto faço isso, não nos permite a entrega, para que a gente possa perceber que estamos realmente imersos em Deus. Então, Deus não é uma personalidade, Ele é a causa maior de tudo que existe no universo. Todos nós nos movemos em Deus, somos tocados por essa energia. Obviamente, a cada um é dada a oportunidade de interpretá-la no seu grau de evolução. Uns precisam ainda daquele Deus bravo, temerário. Isso precisa, é a necessidade daquele momento evolutivo. Outros, ao se sentir imersos, se sentem também na responsabilidade de não desordenar a ordem que o universo nos oferece. E ao ferirmos essa ordem, em primeiro lugar, estamos ferindo a nós próprios. Então, nos dá uma dimensão muito maior do espírito que somos. E você disse sobre Jesus, né, como sendo um irmão. O Espiritismo não entende Jesus como sendo Deus. Quem é Jesus para os espíritas? Para os espíritas, Jesus é um espírito como nós, mas de um padrão evolutivo muito superior ao nosso. O que nos mostra que o caminho evolutivo dele para ele estar onde está hoje, né? Que não é onde ele estava quando ele veio à Terra, então nos mostra a grandeza da evolução, e graças a Deus nós também não somos mais aqueles da época de Jesus, embora tenhamos essa necessidade, e mesmo nós espíritas, no momento de participação numa tarefa, a gente logo vai apresentando os nossos defeitos, não como um sintoma de humildade, mas de receio, né? Então aquele ranço de algo pode ser cobrado, então mesmo com as minhas imperfeições, a gente tem que dizer, agora com a responsabilidade de tudo que aprendi, aqui me apresento para o serviço, Senhor, para a colaboração efetiva, tomar a responsabilidade da charrua para arar o campo que nos foi confiado. Então ele é um espírito que ele conquistou um grau evolutivo que o capacitou, por exemplo, para hoje ele ser o dirigente espiritual da Terra. Agora imaginemos que o universo é povoado de galáxias, de mundos. Então, nós não podemos aceitar que sejamos os privilegiados do universo, que Deus criou tudo isso apenas para nós que estamos na Terra. E muito menos que Jesus é um espírito único, numa hierarquia que se perde no nosso entendimento. Então, ele é aquele espírito de uma condição evolutiva e chamou a si a responsabilidade de ser o nosso exemplo. Então, na dimensão de cada um de nós devemos ser o exemplo para alguém que nos tenha por referência, dentro do próprio lar. Então, não é o que eu digo, mas é o que eu faço. Então, isso nos responsabiliza muito mais para a caminhada.
Bom, então você já até falou de um dos princípios espíritas, que é a crença na pluralidade, né, dos mundos habitados. Nós temos aí a lei de causa e efeito, que nada acontece por acaso na nossa vida, não é? Com essa lei de causa e efeito nós conseguimos compreender a justiça divina, de outra forma a gente não consegue compreendê-la, não é, Eulália? Mas nós também queríamos falar um pouquinho sobre então a tarefa dos espíritas e a tarefa das casas espíritas. Nós sabemos que o espiritismo ele não é uma religião no sentido tradicional do termo, não é porque ele não tem hierarquia, ele não tem sacerdócio. Então, qual que é a finalidade de uma casa espírita? Mas eu quero que você responda pra gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós voltamos já já. Olá, amigos. Estamos aqui para convidar a todos para o 33º Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás, que se realizará no ano que vem, 2017, de 25 a 28 de fevereiro, cujo tema será Vida, Desafios e Soluções. Nós estaremos lá e será uma alegria poder abraçá-lo, poder encontrar a família espírita e outros simpatizantes do espiritismo em torno dessas reflexões e nesse evento que já se tornou um evento tão aclamado, tão esperado, que as pessoas têm um profundo carinho e que entrou definitivamente na agenda do movimento espírita, que é o Congresso patrocinado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Até 2017, te vejo lá. Olá, você está no Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno da Federação Espírita do Estado de Goiás. Envie suas questões para o e-mail tiraduvidas@feego.org.br e essas questões serão trazidas para esse quadro, onde tentarão ser respondidas. Conosco, Euzi Nascimento, e a questão de hoje, Euzi, é a seguinte: os mentores espirituais estão dispostos ou podem auxiliar na resolução de assuntos materiais? Assuntos materiais. Talvez seja resquício do hábito, da mitologia grega, romana, de estar sempre recorrendo a entidades para alcançar aquilo que se deseja. Nós sabemos, já nos foi dito que pedi e obtereis. É lógico que pedindo, realmente, nós somos muito ajudados, mas somos constantemente ajudados pelos nossos mentores que não nos deixam, que estão sempre nos conduzindo, nos inspirando para o bem. O que nós precisamos fazer é manter a sintonia com eles, para que nós saibamos perceber com bom senso aquilo que deva ser feito, para que nós acertemos mais e não vamos deixar de confiar na certeza de que as coisas sempre virão para nós, elas se encaminham para nós, o nosso querer é muito importante. Nós não vamos dar trabalho aos nossos mentores para que eles organizem nossa vida material. Nós temos condição de fazê-lo. Eles poderão nos orientar, nos inspirar, mas não atender a esta solicitação, porque compete a nós mesmos verificarmos como estaremos ante estes problemas que surgem na vida de todos nós e que servem, na verdade, para incentivar, estimular a nossa inteligência e que as nossas virtudes nos façam encaminharmos-nos nesse sentido com o melhor de nós mesmos, com dignidade, para não pedirmos o impossível. Ou você acha que não é isto ou tem alguma coisa a acrescentar? Não, é perfeitamente isso, porque na verdade, mentores espirituais, espíritos protetores, estão conosco para nos respaldar em nossas necessidades, em nossos problemas, em nossas dificuldades, mas não para resolver questiúnculas e muito menos para trazer para nós as facilidades materiais que apenas o trabalho, o esforço, a dedicação têm tudo para conseguir. Então, mentores são amigos, não são criaturas que estão jungidas a nós
para simplesmente atender os nossos menores desejos. Eles aí estão para nos orientar os passos na conquista de nós mesmos. Então, que tenhamos essa conexão, sim, com o mentor espiritual, com o espírito protetor, mas reconhecendo com todo respeito a devida função deles. Nós agradecemos a sua atenção e até a próxima. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Estamos de volta hoje falando sobre doutrina espírita e agora queremos falar um pouquinho sobre a Casa Espírita com a Eulália, que também é dirigente de uma Casa Espírita em Santos. Eulália, as pessoas que nunca foram a uma Casa Espírita e que às vezes têm curiosidade, mas têm um certo receio sem saber o que vão encontrar na Casa Espírita, o que você pode dizer para esses nossos amigos? Que a Casa Espírita é um lar, um hospital e uma escola que acolhe a todos nós e que nos oferece a dádiva da reeducação. Então ela nos apresenta um Deus misericordioso, mas ela também nos diz que somos os responsáveis pela arquitetura da nossa existência. Como você citou anteriormente, a lei de causa e efeito, ela é algo que rege o universo, então também cada um de nós. E aí está a imensa justiça de saber que nada nos é imposto, mas que tudo de acordo com o nosso entendimento, com a nossa capacidade, é construído diariamente e atua sobre nós, constantemente. A partir desse momento, não é o que o outro me faz, não é o que o outro pensa, não é o que o outro me destina que vai direcionar a minha vida, mas somente aquele material que eu aceito e que eu coloco nessa construção. A Casa Espírita, segundo Herculano Pires, no livro O Centro Espírita, se os espíritas
tivessem a dimensão e se tornassem os exemplos vivos, ela realmente faria toda a diferença no século XXI. Ela é uma universidade do espírito. Ela, vamos usar um termo do latim, ela vai nos mostrar a verdade sobre o ad majorem natus, que é você nasceu para as coisas grandes. O que são as coisas grandes? Nada que o mundo comporte. Então nós nos perdemos, por mais que nós achemos indispensável, tudo que o mundo nos oferece em relação ao nosso espírito é muito pequeno, porque nós somos herdeiros de Deus. Então o universo é meu também. Então eu tenho a minha parte de responsabilidade, porque a ideia pequena que nós temos aqui na Terra é de que eu só cuido daquilo que é minha propriedade. E Deus nos convida a cuidar do universo. Deus nos convida a compreender que toda a nossa participação pode contribuir para o equilíbrio ou para o desequilíbrio do universo a partir do meu próprio universo íntimo. Então, o meu espírito é um micro-universo mergulhado num macro-universo de Deus. A casa espírita do século XXI, ela vai nos libertar da religião para inserir em nossa alma, através desse processo educativo, a religiosidade, que é eu me dilua nessas diversas divisões que nós colocamos de religiões, que nós nos diluamos para nos compreender todos filhos de Deus, com as mesmas condições, capacidades e responsabilidades. É onde muitas pessoas dizem, eu tenho receio de ir à casa espírita, porque na realidade, no fundo, ela sabe que a casa espírita vai dizer, a sua vida é aquilo que você está fazendo dela. Ou seja, se as pessoas imaginam que chegando à casa espírita, elas vão já conversar com os espíritos, tem pessoas que têm até medo, né, de entrar numa casa espírita e de repente se descobrir médium. Não é assim que funciona, né? A finalidade realmente é a pessoa se conhecer e perceber como ela pode se tornar uma pessoa melhor. Exatamente. Primeiro porque médiums não são apenas espíritas. O Allan Kardec aborda isso muito bem no livro dos médiuns, quando ele diz toda pessoa que sente em qualquer grau a presença dos espíritos é médium. E aí todo mundo vai se conectar que em algum momento sempre sentiu essa presença. Então todos nós estamos inseridos nesse quadro de convivência com os espíritos onde quer que nos encontremos. Não só na casa espírita. Não, a casa espírita apenas nos mostra, nos desvenda lucidamente como essa interação acontece para a nossa melhoria íntima, né? Porque se nós negarmos os espíritos, nós estamos negando a nós mesmos que somos espíritos. Até porque, né, Eulália, os espíritos nada mais são do que nós mesmos sem o corpo de carne. Exatamente. Né? O que nós seremos o dia que esse corpo aqui perecer. Exatamente. E nós somos espíritos encarnados, né? Então, a beleza dessa compreensão nos faz tornar a nossa vida melhor. Porque eu vou aprender a interagir, a agir e não a reagir com os espíritos mais próximos, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu vou compreender a minha inserção familiar, a minha responsabilidade no universo chamado família, que é um micro-universo, mas está inserido no universo. Então o equilíbrio ou desequilíbrio que eu gero a partir do ponto em que me encontro vai ofender toda a minha trajetória. Então a casa espírita nos ensina a fazer a pergunta: o que é que eu espero de mim? O que é que eu espero da vida? E a doutrina nos coloca: espere da vida aquilo que você faz dela. Então, nós somos os construtores do nosso amanhã. Eu acho esse processo incomparável, belíssimo e que nos fortalece e nos mostra que nós precisamos ser diferentes. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
em que grau nós nos amamos. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Então, nós somos eternos doadores do universo e o universo está sempre nos permeando de amor e de luz. Basta perguntar o que é que eu estou oferecendo a ele. Existe alguma atividade mais importante que outra na casa espírita? Porque às vezes as pessoas imaginam que os médiuns são seres especiais, são diferentes, né? Como é que você avalia essa questão do trabalho? O trabalho também é outra beleza, porque a casa espírita ela nos consegue inserir numa frente de trabalho múltipla, de acordo com as nossas tendências. Então, ninguém é dispensado. E ao você abordar essa parte, eu me lembrei do que Jesus esperou dos seus discípulos. E aí nós dizemos, bom, mas os discípulos estão lá atrás, né? Mas aquele que crê em Jesus, que crê em Deus, é um discípulo. E ele espera que nós sejamos o sal da terra. E aí tem a abordagem muito bonita, que é o sal nunca recebe, ele só dá. Ele se diferencia de tudo. Então, por exemplo, por que nunca recebe, só dá? Porque você pode misturar o sal com qualquer elemento que ele vai se sobrepor. No entanto, ele nunca vai absorver o sabor do elemento com o qual você se mistura. Então ele diz assim, seja incorruptível como sal no local em que você se encontre. A partir disso, você estará abrindo o caminho do bem e do amor para a Terra, para o universo. Muito bem. Fica a dica aí para você que quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, o estudo, a leitura de O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra lançada por Allan Kardec, ou você pode mesmo procurar um centro espírita próximo da sua casa. Com certeza você vai encontrar muita coisa maravilhosa para a reflexão que nos ajuda tanto, né? Com certeza. Olá, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês. Muita paz, muita fertilidade nesse trabalho de amor que vocês irradiam para o Brasil todo e para o mundo. Muita paz. Muito obrigada. Nosso programa está terminando, você acompanha ainda o Momento Cultural e na semana que vem nós nos encontramos novamente. Um grande abraço e até lá. Pro lado de cá, pequeno, que venha sereno e feliz, que tenha uma vida doce, tem tanto amor a te esperar, tem sonhos, tem uma família a vibrar, a velar teu sono, e quando acordar, um sol vai brilhar com a luz que faltava pra casa virar um lar. Então vai nascer criança tão linda, queremos dizer, seja bem-vinda. Pedro chegou pra junto de nós, foi Deus quem deixou, o céu hoje vai sorrir. Pedro é amor, esperança também, sementinha do bem, o nosso neném. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer
ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Alegria.
em todo lugar. Deus presente és. Ao procurar de todo o meu coração, encontrarei na poesia da criação. Eu te reconheço no sol que brilha a cada nova manhã, na mãe que vela, na mão que implora, nas lágrimas de um ancião, em tempo de festa, de alegria, ou mesmo nas tribulações, nos oceanos, no firmamento, eu te reconheço, meu Senhor. Deus presente és. Deus Presente traz trechos do poema Deus, de Eurípides Barçanufo. É uma canção singela que nos convida a zelar e velar pela infância, que nos convida a olhar o ancião, que nos traz de volta para aquela memória linda e sagrada que a cada semana, a cada casa espírita e sua caridade, vê uma mão se estendendo e pedindo por algo. Isso é Deus Presente. Deus presente é. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas, como também às 20 horas. E aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um ótimo fim de semana com muita luz, muita paz, muito amor em seu lar. Que Deus o abençoe e proteja, como também a todos os seus familiares. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer,
ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.